hoje o dia das semifinais e finais aqui em Yokohama, no Japão. O Brasil entrou em quadra para a disputa de uma das semifinais no torneio feminino com a dupla campeã mundial, eleita a melhor jogadora do mundo, Agatha, e sua parceira, a princesa guerreira Bárbara Seixas, contra as canadenses Bansley e a ex-atleta do vôlei de quadra, Sarah Pavan. Jogo sob um sol intenso e muito calor. Agatha começou a passar muito mal no início do jogo, mas com muito sacrifício e a ajuda de sua companheira Bárbara, conseguiu conquistar mais essa final. Parabéns, meninas! A final será contra as alemãs Laura Ludwig e Valkenhorst. E no masculino tivemos mais uma dupla campeã mundial em quadra. O capixaba, o paredão Alisson Mamute e Bruno Mágico Schmidt, o filho da Dona Júnia, enfrentaram os austríacos Doppler e Horst. No primeiro set, os brasileiros venceram com certa tranquilidade por 21-14. No segundo set, sentiram um pouco mais o calor, mas fecharam em 21-18, Brasil na final. E o mundo finalmente viu outro país ganhar um torneio feminino de Grand Slam Major Series em 2015 que não fosse o Brasil. Hoje em Yokohama, no jogo final entre Agatha e Bárbara Seixas e a dupla alemã Laura Ludwig e Valkenhorst, vimos a primeira dupla não brasileira a subir ao lugar mais alto do pódio. Ludwig e Valkenhorst entraram em quadra decididas a explorar o cansaço sentido por Agatha no jogo da semifinal e conseguiram controlar a partida. Agatha e Bárbara até desenharam uma reação no segundo set, mas não resistiram ao jogo pesado imposto pela dupla alemã. Final de jogo 2-0 para a Alemanha, com parciais de 21-14 e 21-17 em 38 minutos. Parabéns à dupla brasileira, que realizou uma bela campanha e somou importantes pontos na corrida olímpica. Quando a gente perde, eu pelo menos eu não gosto nem de falar, tipo, parece que tá se desculpando, né? Mas realmente nessa final, eu principalmente tava exausta, cara. Não só na final, né, Agatha? É. Outros jogos. Todos, né? Eu tava assim, na verdade foi aumentando com o passar dos dias, né? Essa exaustão. Então eu cheguei nessa final assim, sabe? Tipo assim, eu pensei em não jogar, pra ver o nível que tava. E tão cansada que eu saí da semifinal, assim, fui no meu máximo, assim. As meninas me sugaram, foram 3 sets só sacando em mim ali. E eu já comecei muito, me sentindo mal, então foi no limite ali. A Bárbara esteve comigo, me ajudando, mas aí conseguimos, ganhamos, fomos pra final, mas realmente eu já não tinha mais energia pra dar nesse jogo, assim. A gente sempre joga pra ganhar, mas acho que o fato de a gente ter conseguido chegar nessa final com as condições que a gente estava, que a gente sabe que a gente não estava conseguindo render o nosso 100% e ainda assim ter conseguido uma medalha de prata para o nosso país, acho que significou muito pra gente. Acho porque só a gente sabe que a gente passou ali dentro da quadra, a gente é a nossa equipe, então acho que de certa forma essa prata tem um gostinho de ouro pra gente, né? Na verdade a gente sabe assim que pra quem assiste é uma prata, mas pra gente que tava ali dentro e sabe o que a gente tava sentindo, é um ouro. Então infelizmente vocês não podem sentir o que a gente está sentindo aqui, então eu quero que vocês saibam que a gente deu o nosso máximo, foi a nossa última gota, só faltou dar o sangue, não tinha sangue, graças a Deus, para dar, né? Mas do suor, pode ter certeza que foi a última que a gente conseguiu dar. Fazendo a terceira final seguida, a dupla Alisson e Bruno Schmidt enfrentou nesta final de Yokohama a dupla do Canadá Schalke Saxton. Como demonstraram durante todo este torneio, no jogo final mantiveram sempre o controle da partida. Os canadenses não ameaçaram em momento algum a vitória dos brasileiros. Alisson encaixou bloqueios e marretadas sensacionais que chegaram a empolgar o comedido público japonês. A mesma coisa com o mágico Bruno Schmidt, que com belas jogadas levava o público ao delírio. No final, placar de 2-0 com o duplo 21-15 descreveu o que foi o jogo, domínio total do Brasil. Brasil campeão em Yokohama, Alisson e Bruno Schmidt campeões dos últimos 3 torneios do circuito mundial.
Parabéns, meninos! É o Brasil no topo do mundo novamente! A próxima etapa será em Long Beach, na Califórnia. Nos vemos lá! Nós entramos com um ritmo muito forte desde o início, sabíamos que o time estava motivado, acho que é uma primeira final deles num grande slam. Eles vieram superando vários times fortes durante o campeonato. Acho que o primeiro jogo do dia foi muito desgastante para a nossa dupla, estava muito quente. E a gente teve calma nesse segundo jogo, ventou bastante, a gente acertou o tempo de bola. Assim, o mais importante é que a gente teve calma. E o Bruno, sacou muito bem, jogou muito bem, defendeu tudo. Então, assim, realmente a tática funcionou, deu certo, que nós combinamos. Isso é um trabalho em equipe. Eles filmam, editam e passam tudo mastigado pra gente. Não foi fácil de maneira alguma, foi árduo chegar até aqui. É difícil, a gente começa, sabe, a se cobrar um pouquinho mais. A gente começa a se exigir a perfeição o tempo todo e às vezes isso atrapalha. Então, não é fácil num torneio longo como foi, a gente começou na quarta, do outro lado do mundo, chegando aqui tendo que pegar fuso horário maluco, 12 horas de diferença. Então a gente teve que superar muita coisa, não só dentro de quadra, também fora. Eu realmente tive muita dificuldade nisso, mas... 5 dias sem dormir? Exatamente, o primeiro dia eu joguei virado, não dormi, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso. A gente foi crescendo na competição, isso foi legal. E evoluindo, então, como o Alex falou, e o principal, essa final aqui, a gente entrou respeitando muito eles, porque eles vieram tirando times muito bons, que comparecem em semifinais e final com uma certa frequência. Então a gente entrou com muito respeito contra eles, com muita consistência. Eu acho que isso, quando a gente entra assim, a gente fica um time muito chato, eu falo isso com o Alex, então a gente se aproveitou disso. Então sempre é difícil ficar de fora assistindo, mas acho que os dois foram impecáveis durante o campeonato. Mesmo com as dificuldades de fuso horário, da viagem e tudo, se mantiveram focados, concentrados, conseguiram fazer sempre que a gente combinou em relação à tática, conseguiram cumprir ela 100%, jogaram um excelente campeonato e estão de parabéns. Brasil, obrigado pelo carinho, pela torcida, em nome da dupla Alex, Bruce Schmidt e toda a equipe. Valeu! Valeu!